Quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia na Epístola de 1 Timóteo. Nós vamos ler o que está escrito a partir do capítulo 1. Enquanto você abre na Epístola de Timóteo, eu vou ler para você o tema do nosso mês, que é ficar firmados em Cristo. E o tema de hoje é o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. É uma pergunta que de quando em quando a gente se pergunta. 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo então começa a falar um pouquinho sobre o passado dele. Ele diz: agradeço àquele que me deu forças, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me chamou para servi-lo, embora eu fosse uma pessoa blasfema, perseguidor e violenta. Olha as características do apóstolo Paulo. Se você conhecesse o apóstolo Paulo nessa época, você jamais diria que ele seria um servo do Senhor. E ele continua: contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o pior de todos, o apóstolo Paulo falando. Versículo 16: mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim em Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos os que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Versículo 18. Timóteo, meu filho, estas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempo atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que essas pessoas tinham naufragou. Ou seja, a fé que essas pessoas tinham afundou, elas perderam essa fé. E ele diz: Himeneu e Alexandre são dois exemplos de pessoas que perderam a sua fé. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, essas duas pessoas eram pessoas que estavam entre os filhos de Deus, mas eles perderam a fé e começaram a blasfemar. Capítulo 2, versículo 1. Em primeiro lugar, Timóteo, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cuja vontade é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Qual que é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos. Isso significa que todos serão salvos? Não. Isso significa que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas isso
também mostra que muitos não serão salvos. Ele continua: pois há um só Deus e um mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Esta é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. E eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. Até aqui. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, vocês com certeza já viram pessoas que são extremamente religiosas. Elas conhecem as Escrituras, elas falam sobre versículos bíblicos, elas se vestem como cristãos, elas falam como cristão, mas quando elas ficam nervosas, quando elas começam a falar de alguma coisa, elas começam a dar um péssimo testemunho. Eu me lembro uma vez que eu estava carpindo aqui o terreno da frente, que nós chamamos agora de nosso jardim, e encostou um rapaz para conversar comigo. Eu percebi que ele estava um pouco alterado, provavelmente deve ter usado alguma droga, alguma coisa, e de fato ele era uma pessoa que esteve no convívio entre os irmãos, esteve numa igreja e conhecia muito de Bíblia, mas estava naquele momento bem alterado por causa daquilo que ele tinha usado. E ele chegou até mim, perguntou o que eu estava fazendo, perguntou se eu era o pastor da igreja, eu falei que sim, e ele falou assim: então pastor, vamos ver se você tem bom conhecimento bíblico. E ele começou então a falar de versículos bíblicos, de passagens bíblicas, e me perguntava qual que era o contexto, o que estava escrito, quem disse isso, quem falou aquilo e tudo mais. E eu percebi, pelas perguntas que ele estava fazendo, porque ele não fazia no sentido de conhecer, de ter dúvidas. Ele queria ter certeza se eu sabia tanto quanto ele. Esse que era o fato. E pensa numa pessoa que conhecia de Bíblia. Chegou uma hora que eu parei o que eu estava fazendo, porque quando ele chegou e encostou, dei aquela paradinha, continuei ali trabalhando e tudo mais, mas chegou uma hora que eu parei e fiquei olhando para ele. Fiquei pensando: meu Deus, como esse rapaz conhece de Bíblia? Quanto tempo de vida cristã esse rapaz não tem? E está aqui na minha frente desse jeito, nessa condição. E eu fiquei muito impressionado. Conversei com ele, depois nós oramos, aquela coisa, e ele foi embora, eu nunca mais ouvi. E o fato é, meus irmãos, que tem muita gente que conhece as Escrituras, sabe o que está escrito aqui, sabe o que tem que fazer, mas não faz. E a Bíblia fala em Tiago capítulo 1 que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, nós precisamos colocar em prática. Então Tiago diz: não sejam praticantes da palavra de Deus, não apenas ouvintes. Aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem, a uma mulher que olha a sua face no espelho e depois de algum tempo olha para si mesmo e logo esquece a sua aparência. Então, nós precisamos saber qual que é a vontade de Deus. E a oração do Pai Nosso é uma oração que nós fazemos e por vezes a gente apenas recita aquela oração sem perceber a grandeza daquela oração e daquilo que nós estamos prometendo fazer para o Senhor. Porque quando nós dizemos na oração do Pai Nosso: Senhor, que seja feita a sua vontade, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Então, a pergunta que a gente precisa fazer para quando a gente sair daqui e voltar para casa e estar junto com as pessoas da nossa família, amanhã no seu trabalho, na escola, onde quer que você esteja, é: qual é a vontade de Deus para mim?
E qual é a vontade que eu devo realizar para Deus? Então, a primeira e grande vontade de Deus, nós lemos no texto, quando eu inclusive frisei que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E é por isso que nós precisamos continuar a orar pelas pessoas da nossa casa que ainda não conheceram de fato o Senhor Jesus, que não tiveram uma experiência de novo nascimento, que não tiveram uma mudança de coração, que não tiveram mudanças de atitude. E talvez você diga: mas pastor, estou orando há 50 anos e o meu marido não muda, a minha filha não muda, o meu filho não muda, meu irmão não muda, as pessoas que eu estou orando não mudam. E eu tenho certeza, meu irmão e irmã, que você traz uma indignação santa no seu coração, porque de fato, se você está orando há tanto tempo, por que isso não aconteceu? Mas nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Nós precisamos colocar a nossa fé na palavra de Deus. Porque se a Bíblia diz que eu e você serviremos ao Senhor, se eu e a minha casa seremos alcançados, se você e a sua casa serão alcançados, nós precisamos crer que isso vai acontecer, ainda que não seja do jeito que nós gostaríamos, sabe, aquela coisa de domingo, virmos todos juntos para a igreja, né, louvarmos ao Senhor, ouvirmos uma palavra, porque às vezes não será assim. Alguns serão, talvez, alguns minutos antes de fechar os olhos. Aquele homem na cruz que morreu ao lado de Jesus, a família dele nunca viu ele entrar na igreja, louvar a Deus, adorar o Senhor. Estou deduzindo, que nunca foi uma pessoa que teve o coração voltado ao Pai, porque ele foi, de fato, sentenciado por um crime que ele cometeu. Mas nos últimos momentos, antes de fechar os olhos, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembre-se de mim. E o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, meus irmãos, a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. E o apóstolo Paulo é um grande exemplo de uma pessoa que, se a gente olhasse para as circunstâncias, a gente diria: esse aí nunca vai se converter. Por quê? Porque além de não gostar de cristão, ele ainda perseguia, e ele mesmo disse que ele era um homem violento com essas pessoas. Então o Senhor teve que ir até ele, e a gente, embora o texto não diga que ele estivesse viajando a cavalo, a gente imagina que ele caiu do cavalo quando o Senhor se revelou a ele, e não apenas fez com que ele caísse do cavalo, mas fez com que ele perdesse os olhos, perdesse a visão. Ele não conseguia enxergar mais, e ele ficou alguns dias sem poder enxergar. E por vezes, algumas pessoas pelas quais nós estamos orando, Deus também vai ter que trazer uma revelação e mexer talvez em aspectos, em áreas da vida dela, para que ela consiga de fato entender o quanto ela é limitada e que ela de fato precisa de Deus. Porque para Paulo não bastou o Senhor se revelar a ele, o Senhor falar com ele, ele deixou Paulo sem conseguir enxergar. Você já ficou sem enxergar alguma vez? Uma ocasião eu fui fazer exame, e aí então a médica pingou uns colírios no olho, e aquilo é terrível, que de repente você começa a parar de enxergar e dá um desespero, você fala: meu Deus do céu, se esse colírio estiver errado, se eu nunca mais voltar a enxergar, como é que é isso? E Paulo precisou ficar vários dias sem conseguir enxergar. E a gente tem um outro exemplo, que é do filho pródigo. O filho pródigo estava em casa, não estava satisfeito, foi embora, farra, aquela coisa toda, e aí a hora que apertou a falta de dinheiro, a falta de amigos, falta de comida,
a palavra fala que ele caiu em si. E esse cair em si, meus irmãos, é uma ação do Espírito Santo, uma revelação de chegar de novo e dizer: meu Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo assim? Eu tinha tudo do bom e do melhor na minha casa, por que eu fiz isso? E quantas vezes a gente já ouviu gente falando isso, né? Puxa, o homem dizendo: por que eu traí a minha mulher? Pastor, se você vê a mulher que eu traí, a minha esposa, você vai dizer que eu sou doido, e eu acho que eu devo ser mesmo, porque não faz sentido. E agora o que eu faço? Agora, meu filho, agora, né? Como diz o outro, a criança vai ter que nascer, né? Então existem muitas situações que fazem com que as pessoas vivam coisas que elas não deveriam fazer. Agora, um outro aspecto da vida, meus irmãos, e eu vou falar de coisas práticas, porque no dia a dia a gente precisa de coisas práticas, não só de coisas bonitas que você ouve e fala: nossa, que profundidade teológica isso que o pastor falou, né? Mas a gente precisa de situação, de dicas para a gente resolver os nossos problemas a hora que a coisa aperta. Então, uma outra vontade de Deus para mim e para você, está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 17, está escrito o seguinte: vocês não devem ser pessoas insensatas. A vontade de Deus é que você seja uma pessoa sensata. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Meu irmão, o que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que não tem noção das coisas, que ela fala coisas e ela não vive aquilo. Diz que não pode mentir, mas vive mentindo. Diz que é serva de Deus, mas vem na igreja uma vez por mês. É uma pessoa que diz que ama a Deus, mas a maneira que ela trata os filhos, a maneira que ela trata as pessoas da sua família, dá desespero. Pessoa que compra uma coisa e não paga, e dá mau testemunho. Irmãos, crente com nome sujo deveria ser a coisa mais rara do mundo, porque nós somos ensinados pela Bíblia, palavra de Deus, que nós não devemos dever nada a ninguém. Agora imagina, irmãozinho, vai lá, compra e não paga. Olha o péssimo testemunho que está dando. E Deus diz: peça e eu te darei. E aí a gente entra no quê? Na falta de controle financeiro, falta de controle emocional. Tudo bem, a gente não foi ensinado em casa, a maior parte de nós também não recebeu informação sobre isso na escola e na faculdade, mas a Bíblia também ensina isso. Sabia? Entre algumas coisas no pacote que você recebe quando você entra no reino de Deus, educação financeira é uma das coisas que está inserida. Muito, muito legal isso. Depois que a gente começa a enxergar essas coisas, a gente fala: meu Deus, como o Senhor é maravilhoso e nos capacita de fato em todas as áreas. Porque a Bíblia fala que nós seremos prósperos, que nós teremos dinheiro para emprestar para outras pessoas, mas nós mesmos nunca vamos precisar pedir emprestado. Agora, para você chegar nesse estágio de ter dinheiro para poder emprestar para outras pessoas, você precisa aprender a ter controle emocional, para não sair comprando tudo que vem pela frente, e, logicamente, controle financeiro. E uma das coisas que você começa a mexer e a mudar e trabalhar, caminhar nessa direção de aprender isso, é quando você se dispõe, por exemplo, a ser dizimista. Provavelmente você nunca ouviu o que eu vou dizer agora, porque normalmente os pastores acabam não
trazendo essa parte prática para as ovelhas. Mas quando uma pessoa, ela diz, olha, eu quero ser dizimista, Senhor, mas o Senhor conhece a minha história, o Senhor conhece a minha situação financeira, o Senhor sabe o quanto eu estou apertado. A primeira coisa que acontece na cabeça dessa pessoa é que ela começa a ter controle sobre o dinheiro dela, porque vamos imaginar que ela receba R$2.000 por mês, ela vai continuar a receber apenas os R$2.000 e agora ela vai tirar R$200 e ela vai administrar a vida com R$1.800, nesse exemplo que eu estou dando. E aí é que entra o milagre, porque se ela se propõe a fazer isso e ela de fato começa a ter controle emocional e financeiro, na hora que ela vai comprar uma coisa, ela fala, não, eu não posso comprar isso aqui, porque senão vai faltar. Ah, eu vou comprar isso aqui, será que tem um outro que tem a mesma qualidade com preço melhor? Vou comprar então o outro que tem a mesma qualidade com preço melhor. Ela começa a administrar o seu dinheiro. E aí chega um momento, meus irmãos, se a gente pegar duas pessoas que recebem os mesmos R$2.000, uma que está aplicando esse conhecimento que Deus está dando para ela, que ela precisa ter domínio próprio, que ela precisa exercer controle sobre as suas finanças. Você pegar duas pessoas que recebem R$2.000, você vai ver que a dizimista, ela vai fazer ao longo do mês muito mais coisas com o dinheiro que ela está administrando, que são os R$1.800, do que a outra com R$2.000. Por quê? Porque além dela ter controle emocional e financeiro, ela está ajustada àquilo que é a vontade de Deus, e aí então as janelas do céu se abrem. Um grande problema quando se fala de dízimo de oferta é imaginar que simplesmente, se você pegar 10% daquilo que você recebeu no seu mês, e se você entregar aqui no gasofilácio, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Não está escrito isso na Bíblia. Isso é uma má interpretação nossa dos pastores. O que Deus está dizendo é que Ele vai abrir janelas do céu. E quando Ele começa a abrir janelas do céu, não é que o dinheiro vai entrar na sua conta de maneira sobrenatural. Nem era esse o foco que eu queria trazer aqui, mas acho que alguém está precisando, de milagre financeiro, então vou dizer rapidamente. Quando eu era jovem, parece que não, mas eu já fui jovem, eu fui ensinado dessa forma que vocês sabem, Não, entrega o dízimo, Deus vai fazer um milagre, vai aparecer dinheiro na sua conta e não sei o quê. E eu fui nessa. Entreguei o dízimo lá e no outro mês não vi a hora de ver o dinheirinho entrar na minha conta. Falei, não, se o dinheiro vai entrar na minha conta, e o dinheiro não entrou. Não entrou no primeiro mês, não entrou no segundo mês, não entrou no terceiro mês. Eu falei para Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu sou uma pessoa de pequena fé. Eu vou parar de dizimar, porque eu não estou vendo milagre acontecer. E aí Deus começou a me ensinar. E Deus falou assim, não, o milagre já está acontecendo, é que você não está percebendo. Te ensinaram errado. Não é que eu vou fazer aparecer dinheiro na sua conta. Eu vou te ensinar a administrar o dinheiro. Eu vou te ensinar a ter dinheiro na mão e o dinheiro ficar na sua mão, ficar no seu bolso. Eu vou dizer, mas como é que vai ser isso? E Deus começou a me ensinar. Então, a primeira coisa é continuar a ser dizimista. E era uma luta, porque eu ganhava pouquinho, tinha um monte de conta para pagar, E Deus, depois de um certo tempo, falou assim, agora, além de dar o dízimo, todo mês você vai colocar um pouco de dinheiro na poupança. Eu vou tirar da onde esse dinheiro da poupança? Ainda que seja R$10. Você vai todo mês colocar um dinheiro na poupança e não vai mexer nesse dinheiro na poupança. Sabe o que é isso? Descobri anos depois. Educação financeira. Deus estava mudando o meu perfil para um perfil de investidor. Se você conversar com um gerente de banco, ele vai dizer que tem dois perfis de pessoas. O que é tomador de dinheiro, que usa cheque especial, que compra no cartão de crédito lá para pagar em 10, 15 vezes. Esse é o tomador de dinheiro. Ele pega dinheiro emprestado e paga em juros, com correção e tudo mais.
e tem um investidor. E Deus estava me preparando para ser uma pessoa que iria administrar muito dinheiro. Depois que eu passei por esse processo todo, aí então que eu já tinha controle sobre o dinheiro que eu usava. Aí então, Deus me deu mais dinheiro? Não. Deus me deu uma oportunidade de mudar de ocupação, de atividade profissional, e nessa nova atividade profissional, aí eu comecei a ganhar muito dinheiro. Então, só para ter um exemplo, para fechar esse assunto, imagine vocês que antes eu ganhava R$2.000, vivia com R$2.000. Aí eu passei a ganhar R$10.000. E eu, com domínio próprio, que eu tinha aprendido que Deus me deu, eu continuei a viver como se tivesse R$2.000. Só que agora, todo mês, R$8.000 ia para a poupança. Você percebeu que em 10 meses eu já tinha R$80.000? Estou dando aqui números só como exemplo, né? Não são os números certinhos. Então, eu passei a entender o que é prosperidade de Deus. E eu era aquela pessoa que vendia o almoço para comprar a janta. Então, meus irmãos, o crente, o filho de Deus, ele precisa ser uma pessoa sensata. E além de ser sensata, para a gente avançar, uma outra vontade de Deus é que você de fato esteja separado do pecado. Isso está em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Ele diz: é a vontade de Deus que você seja uma pessoa santificada. Ser uma pessoa santificada não é ser uma pessoa perfeita, porque se você fosse perfeito, você não precisaria do sacrifício de Jesus na cruz. O que nós somos? Nós somos pecadores arrependidos, que nós nos afastamos de uma vida de prática do pecado. Mas nós ainda não pecamos? Sim, nós ainda pecamos, mas nós não vivemos nessa prática. Você percebe a diferença? Uma coisa é viver na prática do pecado. Vou pegar um exemplo prático. Uma coisa é quando você dá uma escorregada e você conta uma mentira. Outra coisa é quando você contava mentira todo dia, por nada. Entende? Por quê? Porque agora Deus começou a trabalhar em você. Então, nós precisamos, meus irmãos, nos afastar daquilo que a gente sabe que não agrada a Deus. E uma outra vontade de Deus, que a gente precisa colocar em prática, é o que está em Tessalonicenses também, capítulo 5, versículo 18, que diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para você. Não tem coisa pior do que uma pessoa mal agradecida. Você está na sua casa, você teve um dia, uma manhã corrida, né, as coisas não deram certo e tudo mais. Você faz lá um arroz, feijão, né, uma saladinha de tomate e um ovo. Aí chega uma pessoa da sua família para almoçar e olha e fala assim: mas não tem carne. Não, abençoado, hoje não tem carne. Não é porque está faltando carne na geladeira, é que não deu tempo para eu fazer, porque nessa casa sou eu que faço tudo, né? Então não deu tempo para fazer carne, mas tenho tomate, ovo, come esse negócio, né? A vontade que dá é fazer isso. Mas por que a pessoa faz isso? Porque ela não tem um coração grato. Porque se ela tivesse um coração grato, a primeira coisa que ela ia estender as mãos e dar graça a Deus pelo fato de ter uma mãe que fez comida. Porque depois que perder a mãe, a comidinha da minha mãe, até quando ela fazia arroz, ovo, tomate, ovo, era tão bom. Mas quando está viva, fica reclamando. Então, parece uma coisa pequena, meus irmãos, mas gratidão é algo que Deus observa, que Deus espera de você. Eu e você precisamos ser gratos em tudo. Eu sempre fico muito impressionado quando Jesus fez aquele milagre dos 10 leprosos e ele deu uma ordem. Ele falou para os 10 leprosos: olha, vocês vão, se apresentem para o sacerdote, porque a lei deles dizia, né, quando uma pessoa estava leprosa, não sei o que, tudo mais, tinha que viver fora para não contaminar os demais, e se acontecesse
dela ser curada, ela tinha que se apresentar para o sacerdote, porque o sacerdote queria ver que ela estava curada e ia permitir que ela voltasse a viver ali junto com as pessoas da cidade. Então Jesus deu essa ordem. E a Bíblia diz que dos 10 que foram curados, apenas uma pessoa voltou para agradecer. Depois você lê na sua Bíblia. E ele vem, ele agradece, e Jesus disse: aonde estão os outros 9? E por vezes nós estamos assim também, junto com os outros 9, só olhando o que falta, e a gente não agradece por aquilo que Deus já nos deu. Minha família não é perfeita, sua família não é perfeita. A gente tem duas opções: ou a gente reclama daquilo que não é perfeito na nossa família, ou a gente agradece que a gente não é sozinho nesse mundo, porque a gente tem família, né? E a gente ainda tem uma promessa que Deus vai alcançar as pessoas da nossa casa. Então, meus irmãos, a gente tem que ter uma mudança de coração. O nosso coração precisa ser grato. E quando você tem um coração grato, a sua maneira de olhar para os problemas, para as pessoas também muda. Porque você começa a lembrar, nossa, que vontade que eu estou de reclamar aqui agora. Mas eu preciso ter um coração grato. Nossa, o pastor falou que eu tenho que ter um coração grato, ele deu que está na Bíblia, que Deus quer que eu tenha um coração grato, e eu preciso ter um coração grato. E aí você fala assim: bom, eu preciso encontrar aqui uma coisa para me deixar coração grato. E Deus vai te mostrar alguma coisa lá que você vai ficar com o coração grato. E você vai ser uma pessoa agradecida. E você vai ser uma pessoa mais feliz. Você não vai ser uma pessoa azeda. Porque pensa numa coisa chata, é você estar conversando com uma pessoa azeda. E em festa de família, quando reúne, sempre tem aquele que é o azedo da família. É o azedo oficial da família. Você senta perto dele, você já senta preparada, Vai reclamar do parente, vai reclamar do governo, vai reclamar do tempo, vai reclamar da comida, vai reclamar do que for preciso. Então, meus irmãos, a gente precisa mudar a postura no coração. E para a gente fechar isso, uma última vontade de Deus, para mim e para você, é que a gente fale para as outras pessoas da experiência que nós estamos tendo com Deus. Isso está escrito no Evangelho de Mateus, quando ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus quer que eu e você sejamos as pessoas que vá buscar no reino das trevas as demais pessoas que não tiveram a mesma experiência que eu e você. E quantas vezes Deus nos dá essa oportunidade, Às vezes você está numa loja, às vezes você está num lugar esperando alguém na porta da escola, encosta uma pessoa, começa a conversar com você, e você vai ouvir o Espírito Santo dizendo a você que é para você compartilhar alguma coisa de Deus com aquela pessoa. E aí, a partir do momento que você começar a falar, a própria pessoa vai direcionar você para aquilo que ela precisa ouvir. E tudo que você precisa é falar daquilo que Deus já fez na sua vida. Você não precisa ser pastor, não precisa ser missionário, você não precisa ter nenhum título de teologia. Você só precisa dizer: antes eu era assim, mas depois que eu tive uma experiência com Deus, Deus me deixou assim. Ainda não sou como eu gostaria de ser, mas graças a Ele eu já não sou a pessoa que eu era. Deus mudou meu coração, Deus tem mudado a minha família, tem mudado as minhas emoções, e por aí vai. Então, meus irmãos, nós temos uma grande missão enquanto nós estamos vivos. E entre essa grande missão, todas as coisas vão se relacionar, cruzar, que é estar com outras pessoas. E quando a gente está com outras pessoas, a gente vai ter problema, a gente vai ter atrito, a gente por vezes vai ter que aplicar aquilo que a palavra diz, que é suportar uns aos outros. Eu acho muito bonito quando alguns pastores falam assim: olha, essa palavra de suportar uns aos outros é dar suporte. Eu não acho.
Eu acho que é suportar de não explodir e não dizer aquilo que tem vontade. Porque até Jesus disse, né? Ô geração incrédula, até quando estarei com vocês? Porque nós somos terríveis. Você pega os discípulos, né? Os próprios discípulos brigando entre eles para saber quem que era o mais importante. E discussão acalorada. Então, meus irmãos, nós precisamos ter essas coisas no coração e saber que, além de tudo isso, nós entramos no reino de Deus de um jeito, e esse jeito normalmente é um jeito muito deformado. Nós chegamos para dentro da família de Deus muito machucados, muito traumatizados, com hábitos ruins, com um vocabulário ruim, a maneira de pensar ruim, tudo ruim. E Deus precisa nos transformar. E eu gosto muito de Jeremias, que usa a analogia de Deus amassando o barro, moldando o barro, porque isso dói. Se você já passou por essa experiência de ser amassado pelo Senhor, você sabe que isso dói. E a gente não quer passar por dor. Só que Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições. Ele não disse: nesse mundo, enquanto eu não voltar, eu garanto que vocês não vão ter problema, que vocês vão ser felizes, que vai dar tudo certo. Ele não disse isso. Ele disse: nesse mundo vocês vão ter aflições. Aflições, no plural. E a gente tem. E o que a gente precisa lembrar? Primeira coisa, que a gente não está no controle de quase nada nessa vida. E a segunda coisa que a gente precisa lembrar é que você não está sozinho nessa aflição. O Senhor sabia que você iria passar, preparou você para quando isso acontecesse, mas você não passa sozinha pelas aflições. Mas você precisa passar. E você está passando. É por isso que muitas vezes dói e você não sabe por que as situações estão acontecendo, por que as coisas estão desse jeito, não faz sentido. E boa parte das vezes você não vai entender, só vai entender quando você estiver frente a frente com o Senhor. Mas a Bíblia diz, em Provérbios capítulo 3, versículo 11: meu filho, minha filha, não despreze a disciplina do Senhor. Disciplina, correção. Nem se magoe com a repreensão, pois o Senhor disciplina a quem Ele ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja bem. Em Apocalipse ele vai dizer isso de maneira mais curta, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 19: repreendo e disciplino aqueles que amo. Repreendo e disciplino aqueles que amam. E muitas vezes essa repreensão não é porque você está fazendo um pecado, está cometendo uma coisa errada, mas é que às vezes o seu comportamento, a sua maneira de viver não é daquele jeito. E aí Deus tem que disciplinar e corrigir. Vamos voltar para o exemplo da igreja, né? O irmãozinho que gosta de vir para a igreja só no dia da ceia. Jesus falou: não, só no dia da ceia não. Você tem que estar lá todo domingo para ter comunhão com seus irmãos. E aí dá uma repreensão no irmão, dá uma disciplinada, às vezes deixa lá uma dificuldade na saúde, em vez de vir para a igreja, vai lá no UPA, passar o domingão no UPA lá, ficar na fila do atendimento lá, né? Aí está lá: oh Senhor, eu queria tanto estar na sua casa. Domingo passado você não estava sentindo nada, você não foi para a minha casa, né? Então nós somos assim, meus irmãos. Então Deus repreende e disciplina aquele a quem Ele ama. Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento
da correção, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles por quem eles foram exercitados. Eu me lembro que quando eu era criança, tinha o ferro de passar roupa, ele tinha um fio que ele era solto do ferro. Então, para o ferro, pro fio do ferro não derreter, a fábrica fazia um fio muito grosso do fio do ferro. Aquilo para as crianças era um horror, porque aquele fio era usado pelas mães para bater nos filhos, para disciplinar os filhos. E a minha mãe, todas as mães da época, pegava aquele fio do ferro, dobrava, né, para ficar mais grosso ainda, e parecia creme de leite, sabe? Bater, porque quanto mais bate, mais cresce, né? E aí, depois no final, ela falou assim: estou fazendo isso para o seu bem. Eu queria morrer de raiva, né? Como assim, né, para o meu bem? Estou quase dando ir para o ponto-socorro aqui, né? Estou fazendo isso para o seu bem, para você virar gente, né? Hoje a gente consegue entender, mas na época não. E assim diz Hebreus, né? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles por quem eles foram exercitados. Então, a disciplina é Deus dizendo: olha, você chegou estragado, mas eu não vou deixar você do jeito que você chegou estragado. Eu vou consertar você. E não vou fazer tudo de uma vez só, porque você não vai aguentar. Então vou amassar você aos poucos. E é isso que Deus tem feito conosco. Então, meus irmãos, vida cristã não é para qualquer um. Por isso que os calvinistas dizem, né? É somente para aqueles que foram chamados, escolhidos pelo Senhor, né? Não penso assim. Penso que Deus chamou a todos, deu livre-arbítrio para todos aqueles que quiserem. Mas a gente não pode cometer o mesmo erro que muitos irmãos que começam bem, que começam animados, começam empolgados na vida cristã e depois acabam desanimando. Muitos, inclusive, abandonam a fé, abandonam a Deus, param de ir na igreja e a vida vai de mal a pior. Então nós precisamos fazer aquilo que está em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver neles, enraizados, edificados nele, firmados na fé. Por isso que o tema do nosso mês é Esteja firmado em Cristo. Então, meus irmãos, para nós encerrarmos, quero lembrar a você que alguns de vocês estão passando por lutas e dificuldades nesse momento, por diversas situações, mas alguns de vocês estão passando por isso por resposta de Deus à oração que você fez e você não está discernindo isso. E eu vou ler um texto muito conhecido que retrata isso, que diz: eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me tornar fortes. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor. Ai, Senhor, quero ser uma pessoa amorosa. Quero ser uma pessoa amorosa, Senhor. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas difíceis de lidar, de conviver. Pensa nas pessoas que você conhece. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas difíceis com problemas para eu ajudar. Eu pedi favores a Deus e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada como eu pedi, mas recebi tudo o que eu precisava. A vida não é fácil, mas nós precisamos, como nós cantamos no nosso último louvor, lembrar que nós temos um Pai
que nós não estamos lutando sozinhos e que, se você precisar, é só chamar por esse Pai. E isso é um consolo que faz toda a diferença. Quero convidar você a se levantar, por favor. Nós vamos orar e ao longo dessa semana você vai ser desafiada a fazer tudo ao contrário do que você ouviu aqui. E aí o Espírito Santo vai trazer ao seu coração essa palavra para que você recorde que o seu papel é fazer aquilo que Deus espera de você. Porque, como diz, o povo, você não é todo mundo. Todo mundo está fazendo tal coisa, mas você não é todo mundo. Você é especial, você é escolhida do Senhor. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo continue a falar ao nosso coração, trazendo a Tua revelação daquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas, para que o nosso entendimento, Senhor, seja aberto, para que nós possamos entender a situação que nós estamos vivendo, os processos que o Senhor tem permitido que cada um de nós enfrente, porque apesar das lutas, apesar das dificuldades, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e como diz a Tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós sabemos, Pai, que os planos que o Senhor tem para nós são maravilhosos, são planos que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, que nunca chegaram ao nosso coração. A Tua palavra declara, Pai, que os Teus caminhos são mais altos que os nossos, e a Tua palavra enviada a nós, a nosso respeito, ela não voltará vazia. E por isso, Pai, nós mais uma vez colocamos diante de Ti as nossas petições, as nossas orações, colocamos diante do Senhor as pessoas da nossa casa, as pessoas da nossa família, aquelas que estão precisando, Senhor, de uma libertação, aquelas que ainda não Te conhecem, aquelas que estão envolvidas com pessoas que não convêm. Pai, nós pedimos que o Senhor faça milagres na vida dessas pessoas, que o Senhor provoque, Senhor, a libertação de tudo aquilo que não convém, que o Senhor as atraia ao seu reino e que elas caiam em si como caiu aquele filho pródigo e elas voltem a Ti, Pai, que elas tenham uma experiência de novo nascimento, que as atitudes, os comportamentos delas sejam de longe reconhecidas e as pessoas fiquem abismadas com aquilo que elas verão nas atitudes tão transformadoras que o Senhor irá provocar na vida delas. Também pedimos, Pai, que o Senhor nos guarde ao longo dessa semana, que o Senhor guarde as nossas emoções, Pai, que o nosso coração esteja fechado contra as investidas do inimigo, Pai, que as nossas emoções estejam blindadas contra as flechas, contra os dardos inflamados do inimigo, porque nós queremos trazer à nossa memória, trazer ao nosso pensamento a Tua palavra que nos dá esperança, que diz que nós somos quem o Senhor diz que nós somos, que nós podemos fazer tudo aquilo que o Senhor diz que nós podemos fazer e que nós podemos ter tudo aquilo que a Tua palavra declara que nós podemos ter, e nós entendemos que o Senhor está nos preparando para isso. Pai, abençoa o nosso país, abençoa, Pai, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em luto, Pai, e nós dizemos ao Teu povo que o Teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Espírito Santo estejam sobre eles, hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém. Vamos aplaudir o Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Deus abençoe você.